Olá, meus queridos internautas aqui do canal da Voz do Bem de Itapiúna. Nós estamos aqui fazendo também uma participação na reunião de avaliação do Açude Castro e vamos agora ter uma pequena entrevista, vamos falar uma pequena conversa com os 3 representantes da COGÉ. Já aqui vou pedir para eles se apresentarem, mas antes disso eu queria agradecer aqui aos nossos seguidores. A gente teve mais de 1 milhão de visualizações só nesse mês de janeiro, então a gente queria agradecer aqui essa gratidão que cada um de vocês tem aí pela gente. Por favor, se apresentem aqui para os nossos internautas, para os nossos seguidores. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? É de Carlos Ulim, técnico da COGÉ, acompanha a Bacia Metropolitana. Sou Cléa Rocha Rodrigues, estou como coordenadora do núcleo de gestão, que trabalha a gestão da Bacia Metropolitana. Meu nome é André Rufino, eu sou analista em gestão de recursos hídricos da Bacia Metropolitana. Vou fazer aqui a primeira pergunta para o André, né? Quem falou foi a primeira parte da reunião de hoje. Primeiramente, também a gente queria ressaltar que a gente teve outras participações, os representantes, a gente teve secretário de Agricultura também, Dr. Romulo esteve presente, representante de algumas localidades também esteve presente, a gente teve a CAGES aqui de Itapiúna presente, a gente teve a presença também de alguns vereadores. Então vamos aqui fazer a nossa primeira pergunta para o André. André, a gente tem uma pergunta para você: qual o panorama geral da operação do açude nos últimos meses em relação ao volume de água, segurança da barragem e também o atendimento às demandas da nossa população? Ok. A alocação do Açude Castro, ela foi muito positiva, porque ao final do período de alocação nós imaginávamos que o açude ia chegar em torno de 37%, ele chegou com 42%, ou seja, que chegou com saldo ao final do período de alocação. Lembrando que durante esse período, tanto a CAGES quanto a perenização ela foi feita de forma regular, atendendo a todos os seus usos. Para a CAGES, a gente disponibilizou uma vazão de 30 litros por segundo e para a perenização do rio 50 litros por segundo. E com relação à segurança da barragem, a COGÉ realiza 2 inspeções regulares ao longo do ano para avaliar a segurança da barragem e suas estruturas. Muito bem. Agora... E só para finalizar com relação a todo o período, como eu disse para você, foi bastante, a população foi bastante participativa, o pessoal da comissão gestora teve muita discussão, mas a discussão nesse caso foi salutar, porque a gente dirimiu as dúvidas, o pessoal realmente comprou, aceitou a ideia, e hoje na nossa reunião de avaliação, que é a reunião final, a gente tem como parâmetro que foi muito positiva que a avaliação da alocação do Açude Castro, e a gente espera que as próximas alocações também tragam resultados positivos para a população. Pronto, nós temos agora uma pergunta para a Cléa também aqui. Eu achei bem interessante, Cléa, mas eu vou fazer 2 perguntas para você, que a segunda é uma coisa bem básica que eu vi, que eu achei bem interessante, que também vai ser interessante para você que está aí nos acompanhando nesse momento. Como você avalia o cumprimento amplo da operação definido para o período e quais foram os principais desafios enfrentados? Bom, a gestão participativa, ela é muito rica, né? E ela traz as pessoas que usam para poder ver a parte técnica com a gente, e a gente aprende com eles o que é que eles têm, que eles sabem o que eles têm passado na região. Então, esse é o princípio da gestão participativa. É a gente liberar a água do açude para atender o maior número de pessoas possível de forma responsável, que não tenha desperdício. O melhor dessa reunião, né, dessas reuniões que a gente faz, essa gestão participativa, é porque existe uma comissão gestora, e essa comissão gestora é formada pelo setor de usuários de água, pelo poder público municipal, estadual e federal, e também pela sociedade civil. Então, nós juntamos todos na sala e discutimos o que é a gestão de recursos hídricos, quanto nós temos de água e quanto nós podemos liberar. E aí a gente, nessa conversa,
de forma muitas vezes com discussão, com dúvidas. Então a gente chega a um acordo, né? Claro que antes da gente trazer para cá as simulações, a gente passa primeiro pelo Comitê de Bacia, que são 60 membros também da sociedade civil, do poder público municipal e estadual, representando os 31 municípios. Então, essa troca de experiência, essa troca de conversa é muito importante para decidir e para racionar a água. Outra pergunta é tipo uma observação que eu estava também assistindo essa reunião, achei bem interessante. É sobre a pesca, né, que você falou. Eu observei que você colocou sobre a questão, não pode pescar até abril. Por quê? Nós estamos na época do defeso. Então, essa época é a época onde os peixes fazem as suas desovas. Então, não pode pescar nessa época, é proibido. Então, do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de abril, é proibido pescar. A pergunta aqui para o Ed Cássio, né? Ed Carlos. Ed Carlos. É isso? Isso. Pronto. A gente também tem uma pergunta para você. Você também trouxe muitas informações interessantes. Seria bem interessante também que todos pudessem participar, nossa população tivesse um espaço mais amplo para poder ver como é interessante os cuidados que a COGE tem pela população e pelo açude pela população. Então temos uma pergunta: quais são os planos para o futuro? Já que você falou sobre água doce, né? Vamos fazer essa pergunta para você. Quais são os planos para o futuro, considerando as mudanças climáticas e o crescimento da demanda por água na região? Certo. Primeiro, assim, eu queria agradecer a tua participação, a participação do site. É muito difícil a gente ter um acompanhamento das redes sociais acompanhando essa discussão, inclusive parabenizar, porque faz socializar, as pessoas têm mais acesso. Então, eu queria começar te elogiando e elogiando o site pelo acompanhamento da reunião, pela seriedade do processo. Então, assim, hoje o governo do estado e, consequentemente, a COGE, ela tem uma preocupação em garantir o atendimento dos múltiplos usos. Aquilo que eu falava no início da reunião, a partir do momento que você tem um reservatório, como potencializar o desenvolvimento social e econômico do município, da região. Então, assim, entre os programas que se coloca-se hoje, o governo do estado tem um programa chamado Malha d'Água, que tem a perspectiva de garantir o abastecimento de todas as sedes dos 184 municípios por meio de adutoras, onde o tratamento da água vai ser feito próximo daquele açude, um açude estratégico que tem a garantia do abastecimento humano, para você ter uma água de melhor qualidade e que essa água chegue com um custo menor e com menos impureza para que as pessoas possam utilizar, menos desperdício, que não haja desperdício pela adutora. Pode haver o desperdício porque alguém fura, né? E aí tem que ter a fiscalização, todo esse processo, mas que haja o menor desperdício possível. Que a gente possa ter hoje a COGE trabalha com o inventário ambiental dos reservatórios, fazer um levantamento, um mapeamento da situação daquele reservatório e dos potenciais de uso. A gente atualizou os planos de recursos hídricos, que é um plano de ação na bacia, em cada uma das 12 bacias hidrográficas. A gente atualizou os planos, que são as políticas de recursos hídricos para 30 anos, as ações que vão ser feitas daqui a 30 anos, nós planejamos isso. Nós estamos desenvolvendo em todas as 12 bacias, tentando atender os 184 municípios, os planos de seca, uma forma da gente planejar para que a seca tenha o menor impacto possível, já que a gente sabe que com a crise climática, a tendência é que a gente tenha maior quantidade de seca e mais prolongadas, ou que a gente tenha algumas enchentes, mas a caracterização nossa, pela nossa região, como está citado, a gente vai ter um maior impacto de secas. Então, assim, hoje o estado trabalha com plano de seca, já vem desenvolvendo, e a tendência é que todos esses 157 açudes gerenciados, como a maioria dos internautas não acompanharam, esses 157 açudes que a COGE gerencia representam 95% de toda a água do estado do Ceará.
Então, assim, nós estamos planejando um plano de seca para que tenha um menor impacto quando houver seca. A gente começa a planejar a seca antes que ela aconteça. O Estado já está pensando isso, já vem desenvolvendo em alguns reservatórios. E vem outras ações, como o aperfeiçoamento do processo de alocação, a parcerias da universidade, da UFC e outras universidades com a COGE para a gente desenvolver a política pública de recursos hídricos. Então, são essas ações que potencializam melhorar a política de recursos hídricos. Ai, gente, eu queria trazer mais informações para vocês, né? Mas assim, eu sei que vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Esse é um assunto que a gente teria que sentar, quem saberia no estúdio para a gente conversar um pouco mais tempo, para levar mais informações para os nossos internautas. Mas assim, tem mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar aqui para os nossos... Só que diferenciar a COGE da CAGES. Né? COGE é Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e ela é responsável em gerenciar a água bruta, a água dos açudes. A CAGES, ela já trabalha a água tratada, ela é uma usuária da COGE, porque às vezes existe uma confusão. de... Só mais uma. Bem rapidinho, agora eu vou ser rápido, porque eu falo muito, viu, gente? O pessoal deve estar adorando lá. Uma preocupação nossa, a gente como técnico, é que pudessem todas as redes sociais, os meios de comunicação tivessem a seriedade que vocês estão tendo, de participar da reunião, de depois consultar, dialogar com a gente. Então, assim, pedir para os internautas que possam entrar no site da COGE, acompanhar esse processo. A gente vai estar se comprometendo a mandar para vocês o boletim de acompanhamento desse reservatório, mandar alguns dados que a gente tem sobre a política de recursos hídricos para que vocês possam acompanhar. Então, assim, e pedir essa coisa, o que vocês puderem divulgar dessa política, porque normalmente, de vez em quando, a gente se depara com notícias falsas que a gente tem que combater, que o açude está ameaçando romper e vai causar problemas, e a gente tem que correr para conversar com as pessoas para dizer que não é aquilo, que não existe aquilo. Então, assim, a notícia. Então, assim, pedir que os internautas, as internautas, acompanhem, vão ao site da COGE, da Secretaria de Recursos Hídricos, dos comitês, para acompanhar um pouco dessa política de recursos hídricos. E muito obrigado, viu? Isso que você falou é para trazer todas as informações verdadeiras para você. Mais uma vez, nós só temos a agradecer a você, seguidor, por mais de 1 milhão de visualizações nas páginas A Voz do Bem de Itapiúna, somente em janeiro de 2025. E siga as nossas páginas A Voz do Bem de Itapiúna.